sim, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Depois de ouvir o Quarteto Arautos do Rei, nosso coração bate mais forte, não é mesmo? Por quê? Porque estamos aqui iniciando mais uma Arena do Futuro. E o programa de hoje está imperdível. Prepare o seu coração, porque nós vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com os nossos dias. Mas antes, eu lhe convido a fazer uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós estamos muito felizes por saber que Jesus em breve voltará, e para estarmos devidamente preparados, nós vamos estudar a Bíblia essa noite e nós pedimos que o Espírito Santo continue conosco, nos ajudando a entender a Tua vontade e nos dando sabedoria para tomarmos as decisões certas na hora certa. Rogamos em favor de cada pequeno grupo, de cada igreja, de cada família, de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje tem a ver com a água. Vamos falar sobre aquela bacia ou pia que havia no santuário terrestre e nós vamos analisar o significado daquela água. Mas antes, eu quero lembrar você que nós estamos ao vivo, outra vez. É uma delícia estar aqui ao vivo e saber que você está com a gente acompanhando agora. Você pode seguir o programa através do Twitter, @Arena do Futuro, ou através do Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Ou ainda você pode acessar, conhecer o nosso blog, que tem vídeos, mensagens, fotos, testemunhos. É só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, e aí você já estará em nosso blog. Você sabia que o nosso corpo é formado por uma quantidade grande de água? Você sabia que 70% ou 1/3 do nosso corpo é formado de água? E você sabia que 1/3 da Terra, do planeta, também é composto ou tem água, 1/3 de água? O que a Bíblia fala sobre a água? O que a Bíblia fala sobre, por exemplo, aquela pia cheia de água que havia no pátio do santuário? Para falar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui 2 convidados especiais. Primeiro vou cumprimentar aqui meu amigo, pastor Milton Andrade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Luiz. Um prazer estar aqui com o senhor no programa Arena do Futuro, não apenas cantando, mas participando deste estudo fantástico da Palavra de Deus. Muito obrigado. E aqui ao lado dele, meu amigo e companheiro de trabalho, pastor Rafael Rossi. Seja bem-vindo, pastor Rafael. Obrigado, pastor Luiz. É bom estar aqui na Arena do Futuro para tratar de um tema tão especial, que é esse que tem a ver com a água, com a bacia que estava lá no santuário. Ok, o pastor Rafael Rossi é o diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Brasil e para mais 7 países de fala hispana. E nós trabalhamos no mesmo território. Uma honra, uma alegria tê-lo aqui. E o pastor Milton Andrade já é mais conhecido da Novo Tempo, porque faz parte do Quarteto Arautos do Rei. Meus amigos, nós recebemos durante esses dias várias participações dos internautas e outras perguntas que são
quase que normais. As pessoas fazem constantemente, não somente agora, mas fazem durante todo o ano. Eu que sou assim um instrutor bíblico, o pastor Rafael também, o pastor Milton também, a gente ouve por aí várias perguntas que se repetem durante todo o nosso ministério. E a primeira pergunta que a gente precisaria deixar claro para o pessoal do pequeno grupo, pastor Milton, é o seguinte: no pátio do santuário tinha o altar de sacrifício, nós já falamos ontem, mas tinha também uma bacia, outros chamam de pia, com água. Pastor, por que tinha essa pia ou essa bacia com água ali no pátio do santuário? Vamos à Bíblia, pastor, no livro de Êxodo, capítulo 30, versos 18 a 20, a palavra de Deus diz assim, Êxodo 30, 18 a 20. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-lo-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então temos algumas informações aqui. A Bíblia não diz as medidas dessa bacia. Apenas diz que era feita de bronze. Quando vamos a Êxodo 38, vemos que esse bronze foi retirado dos espelhos das mulheres que retiraram, né, esses espelhos lá do Egito. Elas usavam como espelho um bronze polido, numa espécie assim côncava, ok? Então elas entregaram esses espelhos que foram fundidos e transformados numa bacia, numa pia grande. Interessante, hein? E ali eles deitavam água. Interessante que diariamente, pastor, os sacerdotes, antes de ministrarem, eles deveriam lavar as mãos e os pés. Isso era muito importante, muito sério, pois envolvia vida ou morte, né? Pastor Milton, muito obrigado por essa resposta tão bíblica e tão clara. Pastor Rafael, você ouviu? Ele falou que essa bacia ou pia tinha água, o sacerdote usava para lavar as mãos. Qual o significado dessa água ali nessa bacia? Bom, pastor Luiz, o santuário, ele representava o perdão. E essa dinâmica de perdão da Bíblia envolvia contaminação e purificação. Aparentemente são duas coisas bem opostas, mas eram exatamente dois fatos presentes no dia a dia do santuário. Ou seja, como vimos ontem à noite, o altar de sacrifícios, o sangue derramado contaminava. Então, levava para o santuário o pecado do pecador que era transferido para o santuário. Agora, o sacerdote, ao ministrar, ele precisaria purificar-se. Então, ele pegava algo contaminado e onde ele estaria purificado. O sentido da água é a purificação. Ele estaria puro para ministrar algo que é contaminado, algo que é impuro. Muito obrigado, pastor Rafael. Isso que você ouviu dos dois pastores é algo tão atual também para a gente, né? O que seria da humanidade sem a água? O que seria de nós sem a água, por exemplo? Pastor Milton, qual a relação da água que aparece no santuário, que aparece na Bíblia de uma maneira geral, com o Espírito Santo? Tem alguma ligação? Isso, pastor. Essa água simbolizava Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quando vamos a João 15, verso 3, lá diz, vós já estáis limpos pela palavra, e simboliza também o Espírito Santo. Eu gostaria de ler um texto muito interessante, João 7, verso 37 a 39, diz assim, João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Interessante, pastor, que vendo o contexto desses versos, Jesus estava numa festa chamada Tabernáculos. Era a última festa anual que acontecia em Jerusalém. Todo o povo vinha da Palestina, ficava em cabanas feitas com ramos de folhas, e durante os 7 primeiros dias dessa festa, eles relembravam as chuvas que Deus mandara durante o ano e relembravam o momento em que Moisés ferira a rocha e saía água desta rocha. E durante os 7 dias, primeiros dias da festa, havia uma cerimônia onde o sacerdote derramava um cântaro de ouro em cima de uma bacia de prata que ficava no templo. Só que a Bíblia diz que Jesus disse essas palavras aqui no último dia. No último dia não havia essa cerimônia do vaso de ouro. Havia uma simples cerimônia onde o sacerdote erguia um cântaro de barro vazio em direção ao céu.
Esse era um clamor do povo de Israel dizendo: Senhor, manda-nos esta água, manda-nos a rocha, a água viva. E foi nesse momento que Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim, eu sou a rocha, e beba. Jesus é essa água, não apenas Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, quem bebe da água que é Jesus, né? Jesus, ele é aquilo que lhe oferece. Quem bebe dessa água jamais terá sede e se transforma numa fonte a jorrar, ou seja, rios de água viva. O Espírito Santo, quando alguém crê em Jesus, o Espírito Santo age no coração dessas pessoas. E essa pessoa se transforma numa influência poderosa como rios. É o que a Bíblia diz. Uau, que maravilha, que lindo isso. Você que está assistindo a gente no pequeno grupo, ouviu que explicação linda, falando exatamente do significado da água. Pastor Rafael Rossi, o batismo também acontece na água. E o batismo também envolve o Espírito Santo, como ele mencionou. Exatamente. Qual a relação da água com o batismo? A água do batismo, no final, ela agrupa todos os sentidos que encontramos para a água na Bíblia. Porque existe o sentido da purificação, existe o sentido do recebimento do Espírito Santo, existe o começo de uma nova vida. Há um texto muito célebre e marcante sobre esse assunto, que está em João capítulo 3, a partir do verso 3, quando o Senhor Jesus recebe a visita de um homem chamado Nicodemos, ele que era um dos principais dos judeus, e lá no versículo 3, eles estão começando o diálogo. Jesus diz assim para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O sentido aqui que Jesus está dando a esse novo nascimento, o nascimento da água, é um nascimento espiritual. O nascimento carnal é aquele do qual todos nós passamos, mas não pedimos, não escolhemos, não optamos. Agora, o nascimento espiritual, o nascimento da água, é aquele que só pode passar aqueles que escolhem, aqueles que decidem e passam por um novo nascimento. Um outro ponto aqui importante, pastor Luiz, é que algumas pessoas pegam aqui João capítulo 3, verso 5, e quando diz assim, quem não nascer da água e do Espírito, e dizem que são dois nascimentos diferentes que Jesus estaria se referindo aqui. Na verdade, não. É um único nascimento. O nascimento da água é o nascimento do Espírito. Está junto, exatamente. Inclusivo. É inclusivo. Se quiser complicar até um pouquinho mais, o nome disso aqui é kai epizegético no grego. Ou seja, ele soma, ele inclui e não separa. O nascimento da água é o nascimento do Espírito. Como o pastor Milton acabou de dizer, a água representa o Espírito. Então, nascer da água já é nascer do Espírito. Excelente, pastor Rafael. Pastor Milton, agregando um detalhe a essa resposta do pastor Rafael Rossi. A água do batismo, ela é uma água milagrosa, especial. A pessoa entra e passou pela água, então aquela água tira tudo que a pessoa tem de ruim? Não tem nada de milagroso, é um símbolo, pastor. É H2O mesmo. É água mesmo, água literal. Mesmo, literal. O símbolo, ele tem um efeito normal, ele tem um efeito real na vida das pessoas. Simboliza morte e sepultamento da velha vida, não é? Romanos 6, 3 e 4 diz isso. Fomos sepultados com Cristo mediante o batismo, e você sai da água nascido para uma nova vida. Assim como Jesus Cristo ressurgiu, você sai para uma nova vida ao lado de Jesus. Muito bem. Pastor Milton, as suas últimas palavras, vamos passar, você mesmo pode ser, olhando para aquela câmera ali, pastor, para as pessoas que nos acompanham em todo o Brasil. Querido amigo, eu não sei se neste momento você tem sede. Não estou dizendo da sede física, biológica. Eu estou dizendo da sede espiritual. Jesus se levanta agora diante de você e diz: tem sede? Vem a mim e beba, que eu quero transformar a sua vida e quero promover um novo nascimento para você. Amém. Pastor Rafael Rossi, a mesma coisa. Bom, a água, ela é rica nos seus significados. Ela é imprescindível para a nossa vida. Nosso corpo precisa de água. Uma pessoa pode passar alguns dias sem comer, mas não consegue ficar muitas horas sem ingerir líquidos, porque o corpo vai desidratar e isso certamente levará à morte. Portanto, olhando para os diferentes significados e aplicações da água,
O resumo de tudo é que através da água, Jesus pode purificar a sua vida. Jesus pode te dar uma nova vida. Ele pode reescrever sua história. Isso tudo está à sua disposição. Muito obrigado, pastor Rafael. Muito obrigado, pastor Milton. E você que está em casa, ou está num pequeno grupo, ou você que está em outro ambiente, não importa, você ouviu essas palavras de Deus, palavras da Bíblia, falando daquela bacia com água e do seu significado. Agora, como o pastor Milton e o pastor Rafael falaram, não é a água do batismo que purifica uma pessoa. O que purifica uma pessoa é o sangue de Jesus. Você sabe que na cruz Jesus derramou o sangue para salvar você. E é por esse motivo que a gente precisa entender o simbolismo daquela água e para ajudar a fortalecer essa ideia de que o que realmente nos purifica não é água, mas é o sangue de Jesus, nós recebemos outra vez o Quarteto Arautos do Rei para cantar sobre esse sangue, o sangue carmesim, para mostrar verdadeiramente o significado da água. Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abriu e meu nome estava ali, rascunhado em lágrimas e dor. Perguntei: onde estão meus erros? Fiz e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei.
sem finda resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Amém, amém. Muito obrigado ao Quarteto Arautos do Rei por esta música maravilhosa que vem somente a confirmar aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Nós vamos agora continuar a falar desse tema, que realmente é um tema que não se esgota em um programa apenas. E eu quero chamar a sua atenção, Cláudia. Cláudia, hoje nós conversamos com você, pastor Rafael Rossi e eu, conversamos com você hoje. Você mora em São José dos Campos. E essa mensagem, Cláudia, é para você. Preste bem atenção no que Deus vai dizer, não somente a você, mas a sua família, também ao pessoal que acompanha a gente em Manaus, a você que está em Roraima, a você que está também na região de Rondônia, toda a região noroeste do Brasil, também região norte, você que está em casa, num pequeno grupo, vendo pela internet, não importa, Deus tem uma mensagem para você e você já ouviu uma parte dessa mensagem. Eu lhe convido agora a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esses versículos fazem uma ligação direta com o Espírito Santo e a água, ou a água e o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a água, porque existem outros símbolos como o fogo, o vento, o óleo, mas nesse caso a água. E por que a água é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia? Porque a função da água, aliás, as funções da água são, vou citar algumas: limpar, purificar, renovar, reanimar, alimentar. Você viu? Eu mencionei 5 detalhes importantes que a água traz para nós. E eu pergunto, não seria a mesma coisa relacionada ao Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que nos purifica, que nos lava, que nos transforma, que nos reanima? Não é Ele que sacia, que alimenta a nossa vida espiritual? Com certeza. Logo nos primeiros versículos da Bíblia, você já encontra a relação do Espírito Santo e a água. A Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Assim começa a Bíblia, e durante toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar citações semelhantes. E quando nós chegamos no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, veja só como é que termina a Bíblia Sagrada. 22:17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem.
Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha que interessante. Então, você tem uma ideia de que em Gênesis, logo no comecinho, nos primeiros 2 versículos, a Bíblia já fala do Espírito e da água. E no último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse 22, nós vemos o final da Bíblia mostrando novamente a água e o Espírito e a água. Essa é a mensagem que nós encontramos no livro, ou melhor, na Bíblia inteira, mas especialmente na história do santuário. Aquela água que havia naquela bacia tinha esse significado. O significado de que Deus deseja lavar o ser humano, purificar o coração do ser humano, limpar a mente do ser humano. Tem uma coisa interessante na Bíblia. Quando você vai, por exemplo, para Jeremias, capítulo 2, verso 22, ali está escrito que, por mais que o homem tente lavar a si mesmo com a água literal, ou até mesmo quando a pessoa tenta usar o sabão, ou tenta usar algum outro produto de higiene pessoal, por mais que o ser humano tente purificar a si mesmo, usando todos os recursos que são disponíveis a ele, jamais o ser humano conseguiria ou conseguirá lavar a sua mente, lavar o seu coração, purificar a sua alma. Por quê? Porque somente o sangue de Jesus, somente o Espírito de Deus trabalhando na vida de uma pessoa é capaz de limpar a mente, limpar os pensamentos, purificar os pensamentos, lavar o coração, lavar o ser humano por dentro. Você não vai encontrar em nenhum lugar por aí um produto capaz de purificar, de transformar um ser humano. Somente o poder de Deus representado aqui por essa água. A água, portanto, é o símbolo daquele que tem poder suficiente para converter, para transformar, para renovar, para ressuscitar, para fazer um ser humano, uma pessoa, se tornar uma nova criatura. Por isso que no texto de João 3, quando o pastor Rafael leu, nós vimos a história de Nicodemos. Veja que Nicodemos precisava dessa purificação, precisava dessa pureza, precisava dessa renovação. Por isso, Nicodemos, ao procurar Jesus aquela noite, Jesus foi claro, direto, ao falar com ele e ao dizer, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja a importância de ser renovado, de ser lavado, de ser purificado. Jesus, ao dizer a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então veja a relação da água com o Espírito Santo e com um novo nascimento. Você viu? Então, uma coisa está ligada à outra e disso depende a nossa salvação. Veja só o que diz a Bíblia, eu vou citar um texto aqui conhecidíssimo de todos nós, que é Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Você conhece esse texto, não conhece? Ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja que a Bíblia Sagrada fala do batismo como sendo algo vital, algo fundamental, algo indispensável no preparo e no processo da salvação. E quando se fala em água, quando se fala em batismo, você fala em água e você fala no Espírito Santo. Em outras palavras, a pessoa pode dizer, eu aceito Jesus. Ela pode dizer, eu aceito Jesus, mas eu não quero ser batizado. Eu aceito a Bíblia, eu aceito tudo, mas eu não quero entrar na água para ser batizado. Sabe o que diz a Bíblia? Que essa pessoa não estará devidamente preparada. Porque se você aceita Jesus, eu pergunto, por que é que você não aceita o batismo? Se você aceita a Bíblia e aceita Deus na sua vida, por que é que você não aceita o batismo? Qual o problema? Veja, Jesus então foi claro, você tem que nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, você precisa nascer de novo. Porque o teu primeiro nascimento, o nascimento biológico, não lhe dá a segurança, a certeza, não lhe dá a salvação. O nascimento biológico não é suficiente para salvar uma pessoa. Por isso Jesus falou que é importante, que é fundamental, que é indispensável nascer de novo. É claro que existem algumas situações que a Bíblia apresenta como situações bem atípicas, em que existem casos e situações em que algumas pessoas poderão ser salvas sem nunca ter passado pelas águas do batismo.
Mas são casos, são algumas exceções que aparecem na Bíblia de acordo com situações bem extremas. Exemplo, aquele ladrão da cruz. O ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, que aceitou Jesus antes de morrer, ele não passou pelas águas do batismo porque não teve tempo, não teve chance. Mas ele aceitou Jesus e se ele descesse da cruz e vivesse mais um tempo, seguramente ele seria fiel e seria um seguidor de Jesus, como a Bíblia Sagrada nos assegura. Agora, outros casos, por exemplo, tem gente que está no hospital, tem gente que está num leito de dor, num momento difícil, entre a vida e a morte. Essa pessoa aceitou Jesus, mas não teve e não terá chance de ser batizada. Então, nesse caso, Jesus salvará essa pessoa. Mas toda pessoa que aceita Jesus e tem a chance de ser batizada, deverá fazê-lo. Porque, de acordo com o texto de Marcos 16, versos 15 e 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Veja como a frase é clara: quem crê e for batizado será salvo. Entende? E quem não crer será condenado. Por isso, a relação do batismo com a salvação é totalmente íntima, ou seja, é indispensável. Não dá para você falar em salvação sem falar no batismo. E não dá para você falar de uma coisa e deixar de falar da outra. Aquela pia, aquela bacia com água que tinha lá no pátio do santuário, dava para as pessoas daquele tempo a mensagem da purificação, a mensagem de uma limpeza. Essa mensagem. Para nós hoje, a mensagem continua sendo a mesma. Ou seja, através da palavra, através do ministério do Espírito Santo, através da morte de Jesus na cruz, tudo isso, quando a gente observa, no final de tudo, significa basicamente a mesma coisa. Deus quer purificar o ser humano, Deus quer transformar o coração do ser humano para que este esteja pronto, preparado para a volta de Jesus. Eu fico pensando e lembrando numa outra história que aparece na Bíblia em João capítulo 4. Você provavelmente já leu a história da mulher samaritana. E a história da mulher samaritana me impressiona demais, me impressiona sobremaneira. Aquela mulher samaritana foi ao poço de Jacó buscar água. A sua necessidade era buscar água, ela foi lá buscar água. Só que quando a mulher chegou lá no poço, ela encontrou-se com Jesus. E nesse encontro com Jesus, conversa vai, conversa vem, Jesus tocou o coração dela. E sem que ela percebesse, ela estava bebendo da água viva, da água espiritual, ou seja, estava recebendo o toque do Espírito Santo no seu coração. Logo depois desse diálogo, a mulher simplesmente abandonou o cântaro e a água e voltou para Samaria, onde ela começou a testemunhar e pregar para todo mundo. A Bíblia chega a dizer que essa mulher reuniu quase toda a cidade para ouvir Jesus falar. E na história de João capítulo 4, quando você começa a ler aquela história, você se impressiona ao descobrir quem era aquela mulher samaritana. No diálogo com Jesus, Jesus disse à mulher: você quer beber da água viva? Sim, eu quero beber da água viva. E Jesus falou: então ok, vai lá, chama o seu marido e volta e eu darei água para você e para o seu marido. E aí vem uma coisa surpreendente. A mulher simplesmente se dirige a Jesus e diz assim: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus então diz a ela: é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Em outras palavras, aquela mulher era uma mulher cuja vida não era uma vida fiel. Ela não era uma pessoa totalmente fiel aos princípios da Bíblia. Ou seja, a sua vida passada, pregressa, não era um exemplo para ninguém. Essa mulher havia tido 5 maridos e o que tinha no momento não era o marido dela. Agora notem bem como o poder de Deus, representado aqui pela água, é capaz de purificar uma pessoa. Jesus disse àquela mulher: quem beber desta água, a água do poço, água H2O, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aí Jesus fala da água espiritual. Aí ele faz a ligação da água literal para a água espiritual. Ele faz a ligação do significado da água. E ele mostra claramente que aquela mulher precisava receber a Jesus no coração pelo poder do Espírito Santo. Então a mulher, ao ser tocada, ao entender tudo isso, ela se arrepende, ela se entrega, ela aceita Jesus. E por isso ela volta para a cidade totalmente diferente, totalmente transformada.
E eu fico pensando, se Jesus foi capaz de transformar aquela mulher, se Jesus foi capaz de dar àquela mulher a água viva, se a água viva fez com que aquela mulher fosse totalmente convertida, alguém que teve 5 maridos e o que tinha no momento não era dela, imagina o que Jesus pode fazer na sua e na minha vida. Jesus pode fazer coisas incríveis em nossa vida. É só beber da água espiritual. É só beber da água viva. E você sabe como beber dessa água? Sabe como fazer uso da água viva? Número 1, ler a Bíblia todos os dias. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai estar bebendo da água viva. Ou seja, ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai começar a fazer a mudança que tem que ser feita. Amém? Número 2, é preciso orar. Orar é conversar com Deus. Orar é abrir o coração a Deus como se faz a uma pessoa, a um amigo. É importante, é fundamental orar todos os dias. Esse é o segundo passo. Número 3, é preciso aceitar Jesus no coração. Mas aceitar Jesus envolve 2 aspectos muito importantes. Aspecto número 1, você tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal. Aceitar Jesus como Salvador pessoal significa entregar a vida a Ele do jeito que você está. Se você fuma, se você bebe, se você usa drogas, se você está fazendo alguma outra coisa, se você está envolvido com outro tipo de pecado, você deve ir a Jesus do jeito que você está. Como aquela mulher pecadora que aparece no livro de João, capítulo 8. Ela foi levada a Jesus quando foi apanhada em flagrante adultério. Do jeito que a pessoa está, ela deve ir a Jesus e pode aceitar Jesus do jeito que ela está. Eu estou falando agora a uma pessoa que está olhando para mim, assistindo a televisão e pensando assim, pastor, eu sou muito pecador. Eu já fiz coisas horríveis. Tudo bem, você é muito pecador ou muito pecadora e já fez coisas horríveis. Ok, você já fez. Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Se você agora, nesse momento, se você cair de joelhos diante de Jesus e você falar, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu te aceito como meu Salvador pessoal. A partir desse momento, a sua vida será outra. Será outra, porque existe poder no nome de Jesus. Então você tem que aceitar Jesus como Salvador, ok? O outro ponto, aceitar Jesus como Senhor. Aceitar Jesus como Senhor significa viver uma vida de acordo com os princípios e as orientações da Bíblia. Em outras palavras, obedecer aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos. Entendeu? Aceitar Jesus como Salvador, você vai do jeito que está. Aceitar Jesus como Senhor significa começar uma vida nova. Ou seja, viver de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com aquela mulher pecadora que aparece em João capítulo 8. Ela foi a Jesus, Jesus disse, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele falou, eu também não te condeno. Em seguida falou, agora vai e não peques mais. Em outras palavras, agora vá e obedeça os meus mandamentos. Agora vá e comece uma vida nova ao meu lado. É isso. Então você viu os passos? Falta um mais, falta somente um. Mas vamos recapitular. Primeiro, ler a Bíblia todos os dias. Segundo, orar todos os dias. Terceiro, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Número 4, aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E número 5, nascer de novo. Ou seja, ser batizado, entrar na água. Exatamente, entrar na água. Eu estou falando para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está assistindo essa mensagem a partir de um pequeno grupo, em qualquer lugar do Brasil. Eu sei que em Manaus, sei que em Roraima, sei que em Rondônia, sei que nesses 3 lugares que eu mencionei, existem igrejas inteiras agora reunidas. Sei também que tem vários pequenos grupos reunidos. E sei que tem pessoas agora que precisam tomar uma decisão. Mas não é apenas, não me refiro apenas ao noroeste, ou ao norte, ou ao nordeste.
Eu me refiro a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul. Eu me refiro a Brasília, me refiro a outras regiões do Brasil, a Minas Gerais, ao Espírito Santo, a todo esse país. Tem uma pessoa que precisa dar esse passo de fé. E o passo de fé que você tem que dar deve ser agora. Não pode ser amanhã, não pode deixar para depois, é essa noite. Você não pode ir dormir sem antes fazer essa decisão. Você não pode ir para a cama de qualquer maneira. Antes de você dormir, você deve se ajoelhar e deve orar a Deus, confessando todos os seus pecados, porque essa noite poderá ser a sua última noite na terra. Essa noite poderá ser o seu último momento de vida. Você sabia disso? Quantas pessoas irão dormir hoje e não irão acordar amanhã? Por isso que quando se fala em salvação, nós não podemos deixar para amanhã. Em termos de salvação, não existe amanhã. E também o ontem já não existe, porque já passou. O que existe é o hoje, é o agora. E é por esse motivo que eu estou aqui, ao vivo, falando para você da importância de ser renovado, de ser lavado, de ser purificado, de ser transformado. E é justamente essa mensagem que aparece no santuário, naquela água que estava ali no pátio, dentro daquela bacia. Deus deseja essa noite, através do Espírito Santo, Deus deseja chamar você, Ele está chamando você para tomar esta decisão, para tomar essa atitude. Para falar um pouquinho mais sobre esse importante tema e terminar a mensagem de hoje, eu convido você a sentar comigo. Aqui está a minha cadeira, o meu sofá, nós vamos sentar aqui e é o momento em que eu quero falar a você de coração para coração. Então você que está num pequeno grupo, você que está numa igreja, você que está em casa, você que está em qualquer outro ambiente, por favor, eu quero convidá-lo a chegar mais perto. Dá para chegar mais perto? Eu sei que dá. Então, por favor, chega mais perto. Pode chegar mais perto. Vem. Ei, vem, meu amigo, pode vir mais perto. Isso, você que está num pequeno grupo, coloque-se em pé. Você que é nosso convidado especial, coloque-se em pé. Você que está numa igreja, levante-se também. Você que é o nosso convidado de honra essa noite. Você que está, quem sabe, sozinho, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, coloque-se em pé agora. E vamos fazer uma coisa. Você gostaria de ser batizado? Você gostaria de passar pelas águas? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Você gostaria de ser lavado na pia batismal? Gostaria? Se você gostaria de ser batizado agora, em nome de Jesus, saia daí e venha aqui à frente. Vamos? Saia daí e venha aqui à frente. Quero ver agora. Você deseja ser lavado? Você deseja entrar na pia batismal? Nós começamos falando daquela pia que estava lá no pátio do santuário, lembra? Mas agora eu estou falando da pia batismal. Você deseja ser batizado, você quer ser batizado, você precisa ser batizado ou batizada, então vem agora aqui à frente. Estando num pequeno grupo, estando numa igreja, estando em casa, estando no hotel, não importa onde você está, venha, meu amigo, agora, vamos, levanta e venha. Está difícil de levantar? Eu sei que o inimigo está te segurando aí nessa cadeira. Eu sei que o inimigo está te amarrando aí. Você está pensando um monte de coisa, não está? Você deve estar pensando assim, não, mas eu não devo ir porque não sei o quê. Eu já sou da igreja A ou da igreja B. Ei, amigo, para de argumento, rapaz. Levanta e vem. Vai vir ou não vai vir? O que está acontecendo com você? O inimigo está te segurando. Pois agora ele está expulso em nome de Jesus. Pronto, levanta e vem. Vai? Veio? Muito bem. Eu estou insistindo porque tem uma pessoa que está relutando. Eu sei que tem uma pessoa relutando. Eu sei que tem uma pessoa numa guerra, numa batalha. Mas, amigo, a guerra já foi ganha. Jesus já conquistou a vitória na cruz. E a vitória de Jesus é a sua vitória. E por isso, receba essa noite, essa mensagem. E depois dessa mensagem, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus quer ser o primeiro em sua vida. Se Ele não for o primeiro, amigo, você está perdido. Eu também. Jesus tem que ser o primeiro. Parabéns por sua decisão. Parabéns por essa atitude. Parabéns porque você veio mesmo lutando. Você veio. Então agora, receba a bênção de Deus através do Quarteto Arautos do Rei. No trono do viver, só
do ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Uau! Louvado seja Deus. Parabéns por sua decisão. Parabéns, parabéns de coração. Olha, se você está em casa, assistindo a gente em casa, ou em outro ambiente que não seja uma igreja ou um pequeno grupo, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa.
Se você não sabe como encontrar, existe um site que é encontreumaigreja.com.br. Através desse site você vai encontrar uma igreja. Procure a igreja e diga assim: olha, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir à igreja. E eu estou aqui porque eu quero conhecer mais a Bíblia e me preparar para o batismo. Agora, você que está num pequeno grupo, você que está numa igreja nesse momento e já veio à frente, já está aqui tomando essa decisão, os pastores, os anciãos, os líderes, as pessoas que estão com você, irão anotar o seu nome, irão registrar a sua decisão. E assim, nós vamos dar uma atenção especial a você, para que você seja batizado como Jesus foi batizado. E para que você seja purificado, não pela água literal, mas pela água espiritual. Vamos agora fazer uma oração e entregar a sua vida, a minha vida, a sua decisão nas mãos de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra, que realmente nos mostra o caminho que devemos seguir. Agora, muitas pessoas vieram à frente, estão tomando essas decisões importantes. E eu quero, Pai, entregar essa pessoa nas Tuas mãos. Que essa decisão seja selada pelo Espírito Santo. Que essa pessoa seja batizada e que quando Jesus voltar, todos nós estejamos preparados para a vida eterna. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.